Olá, nós vamos iniciar agora a aula de desmame noturno. Eu quero iniciar falando que quando é feito um método respeitoso de introdução alimentar, ou seja, quando não é empurrado comida à força, quando não é dado engrossantes para o bebê, né, que é mucilon, enfim, aquele quantidade de coisas que o pessoal dá para que o bebê durma a noite inteira. Ele pode até dormir a noite inteira, porque imagina que você está acostumado a tomar leite materno ou fórmula, que é um leite bem mais leve. Vamos pensar você, toda noite você janta salada e determinada noite você jantou o quê? Uma buchada, uma comida bem pesada. Ou seja, você talvez nem consiga dormir bem porque você está a barriga muito cheia. Você comia algo mais leve e se sentia bem, mas aí você passou a comer algo mais pesado. Então, muitas vezes o pessoal dá essa mucilão, não sei o que, essas coisas com a intenção, porque acha que o bebê vai dormir a noite inteira. Possa ser que ele durma, possa ser que não, possa ser porque geralmente ele já iria dormir aquela noite toda mesmo, já estava começando a se habituar, e não necessariamente por causa do engrossante. E a gente sabe que isso não é nada bom, porque contém uma quantidade de açúcar muito grande, isso está associado ao risco de desenvolver diabetes e trazer problemas futuros para o seu bebê. Então, quando se faz um método respeitoso de introdução alimentar, o bebê, ele continua assim acordando durante a noite, é normal ele ter os despertares, mas sempre lembrando, gente, esses despertares vão reduzindo de acordo conforme o bebê vai crescendo, porque ele vai mamando mais, vai começando a se alimentar e é normal ele se sentir mais saciado. Se a alimentação ela está bem estabelecida, o bebê continuou acordando, tipo assim, se o ambiente está todo ok, se a rotina noturna está ok, se tem uma previsibilidade, se segue os horários certinho, o bebê sabe o que vai acontecer, que tal horário ele tem que tomar um banho, que tal horário ele tem que se acalmar para dormir, se está tudo ok, e mesmo assim o bebê continua acordando à noite, não necessariamente não seja fome. Às vezes a mãe volta a trabalhar e o bebê começa a sentir falta, e aí ele tem esse medo da separação, essa angústia da separação. Ou às vezes ele quer acordar apenas para ter a presença dos pais. Muitas vezes isso resolve com a cama compartilhada, quando os pais querem, quando os pais gostam de fazer, né? O bebê está passando por essa necessidade de apego, de estar mais próximo dos pais, e aí a cama compartilhada resolve. Não necessariamente é porque o seu bebê mama leite materno, ou porque o seu bebê não está comendo, entende? E não é só por isso que ele acorda, existem outros fatores. A maioria das vezes é fome, geralmente o bebê acorda por fome quando se inicia uma introdução alimentar e vai iniciando aos poucos e o bebê vai comendo, a tendência é que ele não acorde mais com tanta frequência. Geralmente ele diminui. Por exemplo, o Gustavo, antes da introdução alimentar, ele acordava 2, 3 vezes. E ok, para a idade dele estava normal, era isso mesmo. Depois que começou a introdução alimentar e realmente de fato se estabeleceu, ele passou a comer bem durante o dia, fazer todas as refeições, ele acorda uma vez à noite, e aí mama bem rapidinho e volta a dormir. E isso é muito básico, é só para suprir aquela necessidade, às vezes não é nem fome, é só para suprir a necessidade de estar perto da mãe. Então eu quero que você entenda primeiro isso. Muitos bebês têm essa angústia da separação, que é quando a mãe volta a trabalhar e aí eles passam a acordar mais à noite. Então um bebê que dormia super bem, quando 4, 6 meses, quando a mãe volta a trabalhar, ele passa a acordar muitas vezes à noite. Isso é devido a essa angústia da separação, ele sente a falta da mãe. Então converse com seu bebê, explique que você vai voltar a trabalhar. Parece ilusório, né? Parece besteira, mas eles entendem. Não saia escondida, não é bom. Vai explicando, porque aí ele vai se habituando e conforme ele for sentindo segurança, ele vai voltar até as noites tranquilas de sono dele. Aos 6 meses, o bebê tem um salto de desenvolvimento muito importante. 6 meses é um marco, é quando o bebê começa a adquirir muitas habilidades. Ele senta, ele começa a rolar, ele começa a manusear os objetos com mais, como é que eu posso dizer, com mais facilidade de passar de uma mão para outra, ser mais rápido, ser mais ágil. Alguns já começam até a engatinhar. Gustavo mesmo é um deles. Ele começou a engatinhar com 5 meses, então bem antes de 6 meses, né? Então, os 6 meses é um marco e tudo isso afeta muito a rotina e a vida daquele bebê. Então, o bebê que tinha um sono tranquilo, que dormia super bem, que às vezes só tinha um despertar noturno, ele passa a acordar várias vezes à noite, justamente devido a esse salto, porque muda tudo.
muda muito. Às vezes nos 6 meses tem o salto e tem a mãe que volta a trabalhar. Algumas pessoas têm licença maternidade de 6 meses. Então são muitas mudanças, você precisa entender o seu filho, você precisa acolher ele, ter paciência. Eu sei que é muito cansativo quando o bebê acorda muito, principalmente quando eles já tinham um sono noturno melhor, acordava bem pouco e agora do nada volta a acordar. É cansativo para a mãe que iniciou o trabalho, né? A volta do trabalho. Mas entenda que ele está começando a se desenvolver, é um mundo totalmente novo. Antes o bebê enxergava o mundo deitado, agora o bebê enxerga o mundo sentado. Então tudo era assim e agora está assim. É uma diferença, o seu filho está tendo um novo campo de visão e isso traz muitas mudanças para ele, mexe com ele. Por isso que ele fica nessa necessidade de apego, fica mais agitado, às vezes acorda de noite para querer treinar essa nova habilidade que ele adquiriu. Então o que eu faço para amenizar esses momentos em que Gustavo está muito apegado? Eu faço a cama compartilhada. Ah, Cíntia, mas eu não gosto de cama compartilhada, não consigo dormir, não consigo relaxar. Então você vai ter que lidar com um bebê que desperta mais vezes, você vai ter que aí levar um tempo maior para ninar e estar colocando ele no berço. Acontece sim, de muitas vezes quando você faz a cama compartilhada, dependendo de como você faz, o bebê ter dificuldade de voltar a aceitar o berço. A gente vai ter uma aula só sobre isso, de o bebê tem dificuldade de aceitar o berço, como fazer para ele aceitar. Eu vou ter uma aula só sobre isso, mas pode acontecer de um bebê que dormia super bem no berço e a mãe faz cama compartilhada, o bebê se acostuma a querer estar ali próximo e a mãe quer que ele volte pro berço e não volta. Acontece. Mas como eu fazia na minha casa? Nos dias que Gustavo estava muito agitado, passando por salto alguma coisa, nesse dia eu trazia ele para minha cama. Ele dormia na cama. No dia seguinte, o que eu fazia? Berço. Já colocava ele no berço. Se eu visse que ele estava muito resistente, que era devido ao salto ainda, eu trazia ele para a cama de novo. E no terceiro dia ele já ficava no berço tranquilo. Então assim, eu não deixava ele dormir comigo 15 dias seguidos, 10 dias seguidos, uma semana seguida comigo na cama, não. Eu ficava sempre testando. Dormia na cama comigo, não sempre o horário inteiro. No início da noite, geralmente, ele dormia no berço dele, depois é que ele ia pra cama. Geralmente na madrugada, lá para 2, 3 horas da manhã, quando eu já estava mais cansada, né? Porque eu fui dormir mais tarde que ele. E aí ele acordava, eu colocava ele na cama comigo e ele dormia tranquilo. No dia seguinte eu já colocava ele no berço e geralmente ele ficava. Então a estratégia é essa, é você ir tentando, testando. Tal dia não deu certo ele dormir, coloca ele na cama, mas no dia seguinte você já tenta colocar ele no berço o máximo possível. Já deixa ele lá no início da noite, até o máximo que você puder, no berço. Porque pode acontecer do bebê se acostumar a dormir com você, e aí vai ser mais trabalhoso você tirar ele da sua cama. O que não é bom é você ficar se estressando e você estressar o seu bebê, de ficar tentando colocar ele no berço 500 vezes na noite se ele não quer. Ele está passando por um momento de transição, né? De 6 meses para os 7 meses, vai adquirir muitas habilidades, então é normal ele querendo ficar mais próximo de você. Então, vai testando e sempre fazendo essa transição. Tá na cama, no dia seguinte tenta colocar ele no berço. Se você quer iniciar o desmame noturno porque você acha que o seu bebê vai dormir a noite inteira. Ah não, desmamando eu tenho certeza que meu filho vai dormir a noite inteira. Primeiro, ele precisa estar com a alimentação bem estabelecida. Caso contrário, o desmame noturno não vai dar certo, o seu bebê vai continuar tendo despertares noturnos e vai continuar acordando porque ele sente fome. E ele só vai voltar a dormir quando você der o alimento. Então assim, para iniciar o desmame noturno, preciso que você saiba que a rotina precisa estar bem ajustada, as sonecas durante o dia também, o bebê precisa estar bem alimentado, a introdução alimentar precisa de fato estar realmente inserida no dia a dia desse bebê. Ele precisa estar fazendo a alimentação dele de forma correta, todos os horários que durante o dia e comendo bem, ele precisa estar se alimentando bem, senão ele vai continuar acordando com fome. Você precisa saber que o desmame noturno ele pode causar o desmame diurno. É 100% de certeza que vai causar? Não, mas pode acontecer. Se você fizer o desmame noturno, faça, mas sabendo desse risco de que pode causar o desmame diurno. Ah, Cíntia, não tem problema, já amamentei 8 meses, eu quero parar a amamentação? Então, ok. Mas se você pretende amamentar por até 1 ano ou mais de 1 ano, então, se for fazer o desmame noturno, já vai fazer sabendo que pode ocasionar o desmame diurno. Então, vamos lá.
Como proceder para fazer o desmame noturno? A primeira coisa que você vai fazer é reduzir a quantidade de leite ofertada ao seu bebê. Se o seu bebê mama no peito, e aí ele tem o costume de dormir no peito, que ele vai mamar, né? E ele fica sugando, fazendo aquela sucção nutritiva, você vai reduzir esse tempo. Então, colocou o bebê no peito, viu que ele mamou, já está o suficiente, você já tira antes e começa a ninar o bebê. Vai ser um pouco difícil, porque ele está habituado a mamar mais, ele está habituado a fazer sucção nutritiva. No caso de Gustavo, como está sendo? Ele começou a introdução alimentar com 6 meses e agora ele está com 7 meses, mas ele já, no caso dele, ele não faz questão de mamar mais. Eu dou porque eu gosto, mas ele, tipo assim, ele jantou. Então, logo em seguida, se eu quiser ninar, ele já dorme. Algumas vezes, ele pede o peito e aí eu dou. Mas, às vezes, ele também não faz questão. Existe bebês que ele faz essa questão, que quer que só dorme no peito? Existe. E aí vai ser um pouco mais difícil você tirar, porque você vai ter que reduzir essa quantidade de tempo que ele fica no peito. Se você dá mamadeira e aí você dá, sei lá, 100 ml, você passa a dar 90 ml e toda noite você vai reduzindo um pouco do leite ofertado, até que o bebê se habitue a não precisar mais desse leite. No início, como eu já falei, vai ser difícil. O que pode acontecer? Às vezes a mãe está cansada, o dia foi estressante, já teve naquele dia com o bebê, e aí o bebê fica procurando o peito, ela acaba dando. E aí, se você decidir fazer o desmame noturno, saiba e comece com certeza. Por quê? Um dia você não dá, você lá persiste. Aí no dia seguinte você está muito cansado e acaba dando peito. Isso não é bom, porque você vai confundir o bebê. Então, um processo, ele não vai nunca para frente, vai sempre ficar regredindo. Um dia você dá, outro dia você não dá. Se você decidir fazer o desmame noturno, persista até o fim. Não fique um dia dando e outro não. Uma coisa que pode te ajudar é pedir ajuda para alguém, para o marido, para alguém que fica com você em casa à noite. Por quê? Justamente para você evitar de dar o peito quando não for necessário, ou dar a mamadeira. Conforme eu expliquei, você vai reduzir a quantidade e vai ninar o bebê. Ninou o bebê, possa ser que ele reclame mais, porque ele está habituado a mamar, né? A mamar uma quantidade. E aí possa ser que ele reclame, você vai levar um pouco mais de tempo ninando esse bebê. E aí se você estiver muito cansado, ou se você estiver achando que vai querer dar o peito porque o bebê já está pedindo muito, você já está cansada, não quer tentar mais, peça ajuda para o marido, porque aqui o marido vai ninar o bebê. Porque aí ele não vai sentir o cheiro do leite, que geralmente a mãe tem o cheiro do leite, né? Com o pai do bebê, ele não vai sentir o cheiro do leite, porque o pai não produz leite, então ele não vai sentir cheiro, e aí talvez seja mais fácil ele colocar para dormir, ou qualquer outra pessoa da casa colocar o bebê para dormir, ninando. Então, basicamente é isso, você vai diminuir a quantidade de leite e vai ninar o bebê. Vai gastar um pouco mais de tempo ninando ele, porém esse tempo vai diminuindo conforme os dias vão passando. É normal esse tempo ir diminuindo, vai diminuindo. E o bebê vai acordando menos. Se passou 1 ou 2 semanas e o seu bebê continuou acordando, tendo mais despertares noturnos, provavelmente não era o fato de você dar o peito ou não. Ele está acordando por algum outro motivo. Pode ser a necessidade de estar próximo da mãe, pode ser a necessidade de estar junto dos pais, né? De ter esse contato. Talvez ele precise mais desse contato. Então você vai ter que esperar a maturidade do bebê. Pode ser que o seu bebê não esteja preparado ainda. Muitos bebês não têm a maturidade ideal. O desmame ele não vai ocorrer quando você quer, e sim quando o bebê está preparado. Então, às vezes ele não está preparado e você fica insistindo, acaba se estressando o bebê. Não faça isso. Se você tentou 1 ou 2 semanas e o seu bebê continua acordando muito, provavelmente ou ele não está na maturidade ainda para dormir a noite inteira, ou então ele está acordando por outros motivos, que é a presença do pai, a presença da mãe. Enfim, você vai ter que esperar um pouco para começar realmente esse desmame. Não adianta você ficar se estressando e estressando o seu bebê. O desmame noturno vai dar certo no momento certo. O bebê precisa ter uma alimentação muito bem estabelecida, uma rotina diurna e noturna bem estabelecida. Ele precisa estar totalmente saciado, não sentir mais fome e não ter necessidade de acordar, tipo, não querer mais estar perto da mãe durante a noite. Ele precisa ter essa maturidade para aí sim você começar a iniciar o desmame noturno, e o desmame noturno dá certo. Mas a técnica é essa: diminuir a quantidade de leite, não ofertar e ficar ninando. E caso você não consiga ninar porque você
acaba assim, ele sentindo o cheiro do leite, você pedir ajuda para o marido, para alguém que esteja contigo para ninar o bebê. Geralmente essa técnica dá certo sim, e se não der, observe por que o seu bebê está acordando, tenha paciência e depois você tenta novamente. Então é isso, a gente vai encerrar essa aula e a próxima aula vai ser sobre o bebê e como fazer ele aceitar o berço.